Trufa é o nome de um fungo de solo, uma micorriza. Esse fungo subterrâneo vive em simbiose nas raízes de diversas árvores. Na natureza, a trufa depende de animais selvagens para dispersar seus esporos. Localizada no subsolo, não há como ela se servir da água ou do vento para disseminá-los. Quanto mais uma trufa está madura, mais seu aroma é intenso e seus sabores complexos. Cachorros treinados são usados para localizar as trufas maduras pelo faro. As trufas comestíveis são usadas na alta gastronomia pela culinária italiana, francesa e outras. São caras e raras. O mercado global de trufas foi de US$ 1 bilhão em 2024. Chegará a 2,3 bilhões até 2034. Não existe produção de trufas no Brasil. Aqui, a história da trufa começou com pesquisadores gaúchos. Em raízes de nogueiras pecan, eles encontraram pela primeira vez as trufas. As análises laboratoriais confirmaram a descoberta. Há alguns anos, brasileiros do agro, empreendedores sem aversão ao risco, capazes de usar e desenvolver inovações em sistemas de produção florestal, se lançaram na produção de trufas. Pela primeira vez, elas serão exploradas em clima tropical, num sistema muito inovador. Sobre esse tema, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Fernando Herr, formado em engenharia na Escola Politécnica da USP, cursou agronomia na UEL e é empresário. Há anos, com o apoio de chefes de cozinha, pesquisadores brasileiros e da Eslovênia, treinadores profissionais de cães e técnicos em diversas áreas, ele desenvolve de forma consistente um sistema agroflorestal para a produção de trufas na região serrana de Amparo, em São Paulo. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar de um produto muito diferenciado dentro da agropecuária, que é a produção de cogumelos, mas não de qualquer cogumelo. Uma grande novidade no Brasil, um esforço para se produzir trufas, que é conhecida como o diamante da agricultura, que mobiliza um mercado de mais de US$ 1 bilhão por ano no mundo. Nós vamos conversar sobre trufas, sobre essa especialidade da alta gastronomia e da tentativa de produzi-la no Brasil com o Fernando Herr. Fernando Herr, ele é um empresário e está aí num programa muito sério, seguindo um protocolo para começar a produção de trufas no Brasil. Bem-vindo ao Brasil Verde, Fernando. Olá, Evaristo. Olá, audiência. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui nessa conversa com você, nesse programa. A honra é nossa e muita novidade, né? Antes da gente começar a falar da trufa, que não é trufa de chocolate, né? Ela inspirou a trufa de chocolate. Nós vamos falar da trufa de verdade, né? Do fungo, desse champignon maravilhoso. A gente gostaria de conhecer um pouco a sua história, né? Fernando, como é que você acabou nesse mercado de trufa? Você é filho de fazendeiro, morou na França, está envolvido com trufa. Como é que é a sua história? Como é que você chegou nisso? Não morei na França, sempre morei no Brasil, morei no Paraná uma época. Bom, a minha família era uma família de industriais, principalmente, né? O meu pai tinha uma propriedade rural, onde lá eu tinha algum contato com os animais, com a natureza, com as plantas, achava isso lindo, mas eu segui a carreira no mundo corporativo, fiz engenharia, depois fiz MBA, fiz pós-graduação, todo nessa área do mundo corporativo. Aos 40 anos eu resolvi mudar de vida para valer, não esperar me aposentar para meter o pé na roça e cursei agronomia na Universidade de Londrina. E nesse tempo aí de universidade, até eu conseguir comprar a minha fazenda, surgiu uma paixão que eu já tinha, mas deixei ela aflorar mais, no plantio de florestas. Eu queria ver florestas aqui. E daí na primeira oportunidade, eu comprei uma fazenda aqui em 2013, na região de Morungaba, de Amparo, e já comecei de cara plantando floresta de madeira nobre, madeira de lei. Uns 5 anos mais tarde, ou um pouco mais talvez,
apareceu a trufa na minha vida e daí, em vez de eu cultivar florestas em função da madeira que as árvores vão fornecer, eu comecei a me interessar pelo subsolo das árvores. É lá no subsolo onde estão as trufas, esse fungo maravilhoso que é realmente o diamante da gastronomia brasileira. Agora, Fernando, você, pelo que eu sei, também começou pelo interesse da trufa, não é? Você está plantando outras árvores, nós vamos falar disso certamente. Você está plantando carvalhos, né? Você está plantando nogueiras. Mas vamos começar então pelo assunto da trufa. Você gostava da trufa na gastronomia, não é isso? E frequentava, pelo que eu sei pela nossa conversa, uma tartuferia em São Paulo, não é? A São Paulo. Conta um pouco essa história. Achei muito interessante essa história. Isso, não só eu que saiu do rumo original da engenharia, né? Mas eu na faculdade eu fiz amizade tinha um colega lá que a gente ficou muito amigo, o Carlos Claro. Ele foi pioneiro nessa coisa de tartuferia. Não existiam as trufas brasileiras ainda, ninguém nem pensava nisso. Eu de vez em quando ia almoçar com ele lá na tartuferia e, claro, a gente não pode ter trufa brasileira, não posso cultivar, o Brasil é tão grande, tem tanto clima, tanto solo diferente, e ele fala, não, é muito complicado, a trufa é uma coisa só do hemisfério norte, isso é um pouco difícil, não existe trufa no Brasil, até que um dia ele me ligou, Fernando, tem um pesquisador aqui, um pesquisador gaúcho, ele descobriu uma trufa brasileira, era um sabadão, eu estava com minha esposa aqui, a Luciana, a gente foi para São Paulo, 2 horas depois a gente teve o primeiro contato com o Marcelo, né? Daí o Marcelo contou pra gente a história dele. Ele era um obstinado em achar trufa no Brasil. Ele achava que um dia, ele é um doutor, ele tem doutorado em fungos, né? E ele achava que ele um dia ia encontrar uma trufa brasileira em árvores brasileiras. E então, onde ele ia sempre com a enxadinha, procurando alguma trufa, alguma evidência que tivesse trufa, e nunca achou nada. Até que um dia ele resolveu procurar essas trufas em árvores do hemisfério norte que vieram para o Brasil. E agora, respondendo às suas perguntas, ele começou a procurar a trufa nas raízes de árvores de pecan, que vem da América do Norte, de todos os tipos de carvalho, avelã. Onde ele via uma árvore dessa, ele ia procurar. E para uma felicidade enorme dele, não só dele, mas de todos os chefes de cozinha do Brasil e eu, produtor, ele conseguiu achar uma trufa numa empresa que tinha 200 hectares plantados de noz pecan. As primeiras mudas que vieram de noz pecan para o Brasil vieram da Flórida. E certamente nessas raízes veio junto um pouco desse fungo da trufa que estava já micorrizado já nas raízes, né? Então o Marcelo teve a felicidade de achar uma árvore dessas, cavocou um pouquinho e achou uma pequena trufa, que ele ficou em dúvida se era mesmo, mandou analisar, fez exame de DNA e descobriu que a trufa era realmente uma trufa. E assim foi. E aí começou uma aventura, claro, para ele, né? Mereceria talvez um outro programa, né? Porque hoje ele já vende mudas inoculadas, não é? Com a trufa, que você já compra a muda, ela já vem inoculada para você plantar. Agora, a primeira parte, vamos dizer assim, desse seu desafio foi então decidir de plantar árvores, como por exemplo a nogueira pecan, não com o objetivo de produzir noz pecan como objetivo prioritário, mas como objetivo prioritário produzir trufa. E nisso é um projeto totalmente pioneiro. É a primeira vez que eu tomo conhecimento que no mundo tropical existe um produtor, não é, dedicado a criar um sistema de produção florestal voltado para trufa, não é isso? Como é que é esse sistema? Exatamente. Exatamente. É o primeiro cultivo de trufa em clima tropical no mundo, ao que a gente saiba. A cronologia foi mais ou menos assim. Em 2016, o Marcelo achou a primeira trufa, mas ele
ele era um pouco tímido ainda nessa história de começar a vender trufa, até a ideia de vender as mudas trufadas e tal. Eu tive o primeiro contato com ele através daquela história que eu estava contando, que o Claro me chamou para almoçar no restaurante dele, o Marcelo estava lá, e daí, isso foi em 2020. Em 2021, final de 2021, eu fechei o primeiro contrato com o Marcelo. Mas eu e a Luciana, minha esposa, a gente estava com medo de, vou fechar esse negócio tão absurdo, trufa no Brasil. Daí a gente, por indicação do Marcelo, a gente foi para a Eslovênia, atrás de mais conhecimento. A gente encontrou lá o Dr. Tini Greenback, ele foi a indicação do Marcelo, ele era tipo o chefe da Embrapa Florestas de lá. Ele era chefe das florestas do Instituto Florestal da Eslovênia. E a gente passou lá uma semana com ele, ele mostrou tudo sobre trufa, e principalmente a gente fez caçadas de trufas lá, e no final do dia a gente comia aquelas trufas extremamente frescas, junto com uma alta gastronomia que o Tini sabia nos indicar. Então lá a gente viu que a trufa é realmente um negócio apaixonante, e o Tini e o Marcelo, os dois doutores, não podia ter assessoria melhor, eles me convenceram totalmente a iniciar esse projeto de trufa aqui no Brasil. E esse projeto, a primeira parte, vamos dizer assim, o alicerce dele, claro, é a muda trufada, né? Muda de carvalho, muda que você plantou, e existe todo um preparo do solo, né? Que vocês estão seguindo um protocolo e ao mesmo tempo desenvolvendo um protocolo, aprendendo, né? Porque a trufa precisa um solo, se não for básico, pelo menos muito perto da neutralidade, né? E no Brasil a terra é ácida, ela precisa de aeração, e às vezes os nossos solos são compactados. Então, você também investiu nessa parte, não só de adquirir as mudas, mas também de preparar o solo e acompanhar esse solo, não é? Para tentar ter um desenvolvimento de trufa, que teoricamente era para ter resultado em 4, 5, 6 anos. E como é que foi isso? Na verdade, o Tini, o Dr. Tini, na Eslovênia, falava, olha, espere até 11 anos para ter o primeiro resultado. Por uma felicidade enorme, os primeiros resultados surgiram no ano passado, 2 anos depois de ter plantado. A gente achou uma trufa, algumas trufas, né, bem pequenas, tamanho de uma ervilha, ainda sem muito sabor, sem muito aroma, mas a trufa já nos indicando que a gente está no caminho certo. Realmente, a gente está fazendo o caminho enquanto caminha, é muita inovação, é uma surpresa, uma dificuldade a cada dia, e as nossas trufas, elas estão começando a dar sinais de vida. A gente teve que ajustar o solo, a gente tem que fazer com que o clima, a gente chegou à conclusão que o clima pode não ser tão importante. A gente precisa fazer com que o solo, a parte abaixo da superfície, não pode estar tão quente. Mas a parte de cima da superfície, a parte aérea, ao contrário das madeiras nobres que eu plantei e que eu estou interessado na parte aérea, as trufas, a parte aérea não me interessa. Eu tenho certeza que as avelãs que eu estou plantando não vão dar frutos, não vão dar nozes, né? Eu não estou preocupado se o carvalho vai dar as nuts também, mas embaixo da superfície eu quero que o solo esteja muito parecido com o solo europeu da América do Norte. Isso envolve um ajuste enorme do pH e outras coisas que o Marcelo e o Tini eles foram me indicando. Dessa visita que a gente fez para a Eslovênia, a gente saiu com uma parceria com o Instituto Florestal da Eslovênia. O Dr. Tini ele vem para o Brasil, vem aqui na minha fazenda umas 2 vezes por ano e sempre vai nos conduzindo, ratificando as nossas providências. É muito importante essa parceria que a gente tem com ele. E mais o Marcelo, que é um profundo conhecedor de fungos. Então a gente tem certeza que está indo no caminho certo. Eu também estou persuadido disso, conheço o Marcelo, é um microbiologista muito competente, tem contatos com a Embrapa, tudo. Olha, nós já vimos um pouquinho dessa história da trufa, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta para continuar essa conversa e vamos falar de um instrumento importante no cultivo da trufa, que é o cachorro. Já a gente volta. 1 minuto.
Olá, estamos de volta no Brasil Verde conversando com o Fernando Herr, que é alguém que está liderando algo muito inovador, o plantio de trufas em clima tropical, num trabalho que envolve pesquisadores, técnicos do Brasil, da Eslovênia, e que está sendo realizado lá na Fazenda Santa Isabel, nas fronteiras entre Morungaba e o município de Amparo, em São Paulo. Na primeira parte do programa, nós conversamos sobre esse fungo extraordinário que é a trufa, né? Eu queria comentar, só para quem está nos assistindo, a trufa, é claro, é um fungo de solo. Nós estamos acostumados a comer shiitake, shimeji, champignon de Paris. Na verdade, a gente come, vamos dizer assim, simplificado, a inflorescência desses champignons, né? Ele está lá crescendo na madeira, na árvore, no chão, e a hora que ele já tem uma boa saúde, acumulou nutriente, ele emite aquilo que a gente costuma comer, que é como uma inflorescência dele, como uma espécie de fruto dele, né? Uma frutificação. Agora, como a trufa fica lá embaixo no solo, ela não tem como dispersar as suas sementes, os seus esporos, através da água, do vento, né? Então, ao longo da evolução, o que a trufa fez? Ela tem um odor muito atraente, uma frutificação muito gostosa, e na natureza, quem dispersa a trufa é a fauna selvagem. São os veados, são os esquilos, os javalis, enfim, uma série de animais que cavam para comer a trufa e depois defecam em outro lugar, o esporo sobrevive e, se tiver condições, ele micorriza outras árvores, daí vai para frente. No nosso caso aqui, não é um fenômeno natural, é uma cultura, então ele já traz as mudas trufadas. Eu sei, pelo que você me comentou, que sempre você precisa reforçar, daí 2 anos, trazer mais ainda inóculo de trufa, porque a trufa cresce devagarinho, a raiz cresce muito rápido, né? Então, para que a raiz tenha a trufa, você precisa reforçar. Você falou na primeira parte do programa, todo esse cuidado com o solo, para que ele tenha as condições ideais, como a trufa encontra, sobretudo na Europa. Agora, você falou também de caça de trufa, porque na realidade a gente não colhe a trufa. A gente não passa um trator, uma lâmina recolhendo trufa, não. Você tem que caçar a trufa. É assim que funciona mesmo na Europa. E nisso tem um elemento essencial que é o cachorro. Você podia explicar isso um pouco para nós? Acho que é uma novidade para muita gente. Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho. A gente tem duas formas de caçar trufa. Uma, a gente vai com a enxada lá e fica passando a enxada, procurando, aí a gente está danificando demais as raízes. E quando a gente caça com a enxada, a gente vai caçar uma trufa que está verde, ainda não está maduro, e vai caçar também uma trufa que já não está mais madura, que está velha. Então, quando a gente fornece isso, usa isso na gastronomia, ela pode não ter o cheiro, não ter o aroma adequados, ou às vezes até não ter cheiro ou aroma nenhum, ou sabor nenhum, né? Então, para isso, antigamente utilizava-se porcos para caçar. Mas o porco é mais difícil de manejo. Se o porco pega uma trufa na boca, ele vai querer comer a trufa. E os caçadores mais antigos de trufa na Europa, eles enfiam a mão na boca do porco para tirar a trufa e muitas vezes perde o dedo, perde até a mão. Então o porco deixou de ser utilizado, já faz um bom tempo que não se utiliza mais. Então utiliza-se cachorro. E aí vem uma grande dificuldade para a gente aqui que está começando com esse negócio de trufa. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos cachorros de raça de caçador de trufa, em maior destaque é o Lagotto Romagnoli, mas a gente pode usar até outros cachorros desde que tem uma linhagem de caça de trufas. A gente não tem essa linhagem no Brasil. A gente não tem treinadores de cachorro que podem nos ajudar a treinar um cachorro caçador de trufa. Nós também não sabemos, porque nós nunca treinamos cachorro nenhum. Então é uma série de dificuldades que nós estamos tendo. É um desafio muito bacana esse, é um desafio que eu gosto, mas é um desafio bastante complicado. O nosso cachorro aqui, ele está sendo treinado, eu tenho 3 cachorros atualmente sendo treinados, por gente da Polícia Militar que treina cachorro para drogas. Só que em vez de treinar para droga, está treinando para trufa, para achar o fungo na natureza. Em vez de achar uma droga numa rodoviária ou em algum ambiente urbano, esses cachorros estão sendo treinados para caçar trufa na natureza. Agora, Fernando, você está fazendo tudo isso porque eu sei que no Brasil existem
plantios de noz pecan, a prioridade é produzir noz pecan, e que agora, informados, os proprietários também coletam alguma trufa ali naquele lugar, uma espécie de subproduto, né? Mas não é o seu caso. O seu caso, realmente, você está focado, né, na produção de trufa como principal atividade, e nós vimos que você está caminhando com duas pernas aí. Uma perna é o sistema de produção mesmo, quer dizer, a muda trufada, os cuidados com ela, com o solo, com a preparação, e o segundo, essa parte essencial, que é a caça à trufa. Você não colhe trufa e precisa desse instrumento que é o cachorro que você está treinando um longo prazo. Agora, eu tenho a impressão que você está numa região onde existe hoje um turismo rural muito forte, não é? São municípios que têm hoje produção de vinho de qualidade, de queijos de qualidade, de cordeiro. É uma região que está se diversificando no turismo de qualidade. Então, no futuro, você poderá oferecer para um turista, para alguém que tem interesse, participar da caçada de trufa e talvez degustar essa trufa fresca mesmo no local, né? Você está montando alguma estrutura para isso, inclusive de laboratório ou de centro de explicação para as pessoas que chegam? Como é que você está pensando? Você está mexendo com a fazenda aí para isso? São duas coisas diferentes. Eu estou montando, sim, um laboratório com microscópio de alta precisão para a gente avaliar as raízes, ver se estão micorrizadas, se as raízes estão em simbiose com a trufa. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. É uma coisa importante mesmo que você falou, que aqui na região tem uma vinicultura está incipiente e tem algumas vinícolas que estão já, daqui a pouquinho, vão começar a vender seu vinho, a receber gente, e são vinhos de alta qualidade, e esses vinhos, e esse pessoal que vem visitar essas vinícolas, eu creio que é exatamente o mesmo pessoal que vai consumir a minha trufa. É um pessoal com um bom poder aquisitivo, e eles vão estar passando em frente da minha fazenda todo fim de semana. Então, esse pessoal que vem aqui, eu quero canalizar uma parte deles para ter uma experiência. Nós vamos caçar trufa com os cachorros, nós vamos lá para um lugar que eu estou chamando de degustário, que eu já tenho um projeto, é uma espécie de restaurante, mas não é bem restaurante, é só um lugar para degustação de trufa. Lá eu vou dar uma aula para as pessoas, o que é trufa, como que ela veio parar no Brasil, como que ela surgiu na Europa, como que ela veio parar aqui em Amparo, e mostrar para eles também como que se usa ela na gastronomia, como que ela pode ser conservada, como que ela aparece na natureza. Então eu quero que as pessoas saiam daqui com uma experiência realmente diferente, transformados com uma história de natureza e gastronomia, os dois andando lado a lado. Eu creio que vai ter um público bastante grande para isso. E junto a isso, quero também trazer chefes, fazer a mesma experiência com ele, donos de restaurante, para começar a divulgar, o que eu sempre brinco, vamos divulgar a palavra da trufa, né? A gente precisa divulgar, porque o Brasil não tem muito contato com isso, as pessoas não conhecem, algumas pessoas me dizem, eu não gosto de trufa, daí eu falo, é impossível não gostar de trufa, porque a trufa, ela tem muitos tipos de trufa, assim como as frutas. E a trufa, ela não se conserva bem, né? Você come a trufa na Europa fresca, quer dizer, você come a trufa em 4, 5 dias, uma semana, no máximo 2 semanas. Por isso que a possibilidade de ter trufas frescas, degustar essas trufas frescas, é algo extraordinário, né? Para as pessoas terem uma ideia, a trufa é muito cara, o quilo da trufa, né? Hoje, o quilo da trufa, dependendo, claro, da qualidade e tudo, mas nós estamos falando de 1 quilo que você paga de 10 mil até 25 mil reais, não é isso? É isso mesmo, a trufa ela pode valer bastante. Hoje a gente está nas mãos dos produtores, principalmente europeus, tem também as norte-americanas, mas o nosso diferencial aqui é que a gente vai fornecer a trufa fresca, e a gente quer fornecer também em quantidade, ou seja, tendo aqui no Brasil esse tipo de trufa,
a gente tem uma esperança de ter assim, uma democratização do seu consumo. Você não precisa mais ir para a Europa para consumir a trufa fresca. Você vai ter a trufa fresca aqui no Brasil. Eu sei que os chefes de cozinha da alta gastronomia estão muito satisfeitos, não é, com essa experiência que você está fazendo. Eu gostaria até aqui, nessa ocasião, para parabenizar, né, o Carlos lá da Tatuferia São Paulo, né, o Marcelo lá do Rio Grande do Sul, esse microbiologista pelo trabalho, e todas as pessoas que estão trabalhando com você, os técnicos estão aí, especialistas em treinar cachorro. Quer dizer, é um trabalho muito grande que você está fazendo. Nós já estamos chegando no final do nosso programa. Então, eu queria passar a palavra para você, Fernando, agradecendo essa visão, essa primeira visão que nós pudemos dar aqui de um pioneiro nisso, te felicitar pela sua resiliência, não é? Pela sua persistência. Se não fosse isso, você não é uma pessoa, você não tem aversão a risco, né? Você está trabalhando com isso. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, que nós estamos encerrando o nosso programa. Evaristo, o Brasil é uma terra de oportunidade. A gente tem clima para tudo, a gente tem solo para tudo. Na verdade, aqui eu estou até adaptando o solo, né? Mas quem é mais velho lembra na década de 80, década de 90, a diversidade que a gente tinha de queijo, de vinho no Brasil. E veja no que a gente se transformou hoje, uma potência produtora de vinho. Os nossos queijos são maravilhosos, são respeitados em tudo que é lugar. Você vai na gôndola do supermercado hoje, tem uma gama enorme de queijos, né? E a trufa, a gente está seguindo esse caminho. O Brasil tem oportunidade para tudo. Se deixar a gente trabalhar, a gente chega lá. Tá bom. Então, eu queria lhe agradecer pelo trabalho, não é? Por esses que valorizam o trabalho, a inovação. Agradecer também a todos que nos assistiram. Nós vamos voltar a falar de trufa aqui no programa, mas queria convidá-los a estarem de novo a semana que vem conosco aqui para mais um Brasil Verde. Até lá, um abraço a todos.